Saudações a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E eu já começo dizendo para vocês que o vídeo de hoje vai ser fogo, hein? E aí vocês vão me perguntar, Falasca, mas você vai falar sobre o quê? Acabei de falar, o vídeo é sobre fogo. Pessoal, deixando as brincadeiras de lado, vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar sobre algumas formas de iniciação de fogo, mas primeiro nós resolvemos aqui dar uma introdução para vocês de teoria de fogo. A gente vê muitas pessoas fazendo vídeo de como fazer fogo, aquilo, formas de fazer fogo e tal, mas a parte de segurança com relação a isso, a gente não vê muita gente falando. E é importante sim vocês saberem isso daí, tá bom? Eu só fiz uma coisa, introdução, uma coisa muito rápida, eu coloquei só algumas coisas aqui bem rápido para falar para vocês aqui, tá? Primeiro, o que é fogo, né? O que é fogo? Fogo é uma reação química, né, com uma grande liberação de energia, e essa energia é em forma de luz e calor, ok? E quais são os elementos responsáveis por essa reação química? É o calor, comburente e o combustível, tá? No caso, o calor, como é que a gente consegue fonte de calor? O fósforo, um isqueiro, uma faísca, em determinados casos até energia elétrica, por exemplo, você pode colocar como fonte de calor, ok? O comburente, o que é o comburente? O comburente nada mais é do que o oxigênio. Vamos lembrar das nossas primeiras aulas de ciências na escola, na quinta e na sexta série, que todo mundo fez aquela experiência de acender uma vela, de pegar um copo, e quando você colocava o copo, tampava a vela com o copo, em poucos segundos aquela vela se apagava. Por quê? Porque o comburente, que é o oxigênio, acabou, então você quebrou aquela cadeia daquela reação química. Não tem mais o oxigênio. Daí a vela apaga. E o terceiro elemento seria o combustível. O que é o combustível? Tudo que queima, tudo que se inflama, pode ser chamado de combustível. Madeira, papel, plástico, no caso de líquidos, né? Gasolina, querosene, álcool, e são todos elementos inflamáveis aí, tá bom? Só que o que acontece? Nem todo produto inflamável ele queima da mesma forma. Então daí tem-se as classes de incêndio, criaram-se as classes de incêndio, ou seja, um agente extintor específico para cada classe de incêndio. Por exemplo, se você pegar um extintor de incêndio e ver lá a letra A no extintor, significa que aquele extintor é específico para combustíveis sólidos. E por que específico para combustíveis sólidos? Porque todo combustível sólido ele tem uma característica. Ele queima tanto em superfície quanto em profundidade. Mas o que é isso? Imagine um tronco de madeira queimando. Ele não queima só superficialmente. Ele está queimando na parte interna dele também. Ok? Então, no caso, por exemplo, um extintor classe A, materiais sólidos inflamáveis, geralmente, qual agente químico é utilizado? A água. Tá? Apaga por resfriamento. Vamos dar um outro exemplo de um produto inflamável que age, tem um comportamento diferente de um sólido inflamável, por exemplo, que é o líquido. O líquido ele não queima em superfície e em profundidade. Ele só queima em superfície. Eu acredito que vocês já devam ter assistido algum filme onde o cara tá lá no mar, de repente a embarcação explode e todo mundo fica procurando e não acha o cara, e o mar tá todo pegando fogo em volta lá, o pessoal fala, poxa, ele morreu. Daqui a pouco aparece o cara nadando lá, ele olha para cima lá, ele vê que tá tudo pegando fogo. Por quê? Porque o líquido ele queima somente em superfície, ele não queima em profundidade. Vamos imaginar
uma carreta que transporta combustível, tombar numa rodovia, começa a vazar combustível e começa a pegar fogo. O que vai acontecer se você chegar lá com uma mangueira e ficar jogando água lá? Vai apagar? Não vai. Ele vai se espalhar. Aquilo ali vai se espalhar. Ok? Então é por isso que existem as classes de incêndio, justamente porque cada substância inflamável, ele tem um certo comportamento. Então você tem que dar para esse produto inflamável a melhor forma de você extinguir aquele incêndio. Então, demos a primeira dica aqui com relação aos sólidos inflamáveis. A água é o único? Não, tem outro também, tá? Que é o abafamento. Ou seja, lembra da vela no copo? Por exemplo, você não tem água para apagar uma fogueira, mas você precisa que aquela fogueira seja apagada. Você pega um cobertor, você pega uma lona, você coloca em cima daquela fogueira. O que vai acontecer ali? O oxigênio vai se extinguir e o fogo vai apagar. No caso do combustível, geralmente é utilizado espuma química, tá? Espuma química. Você vai jogar a espuma, tá? A espuma ela vai abafar, vai fazer como se fosse a manta em cima de um sólido, tá? Ela vai abafar aquela espuma, tem o resfriamento e o abafamento ao mesmo tempo. Então ela abafa e extingue o fogo. O extintor classe C é utilizado em materiais elétricos energizados. Não é só falar materiais elétricos. Mas por que tem que falar materiais elétricos energizados? Porque se você tiver certeza absoluta que a fonte de energia está desligada, você pode utilizar a água para apagar esse incêndio, que a partir do momento que ela está desligada, aquilo se torna um material sólido inflamável. Ele não corre o risco de ter um curto-circuito. É óbvio que a água, ela vai, no caso de equipamentos elétricos ou eletrônicos, ela vai prejudicar o equipamento. Mas se você não tiver outra forma de extinguir, você pode estar utilizando. Ok? Aí tem a classe D também, que são metais, né, inflamáveis, que no caso é o magnésio e acaba sendo até um pouco perigoso, né? Na época que a gente combatia incêndio em veículos, por exemplo, às vezes você ia lá e jogava água, daqui a pouco dava aqueles estouros lá. Tá? Por quê? Roda de magnésio ou outro metal de tipo magnésio que tinha no veículo lá. Tá? Então, a forma correta de extinguir esse tipo de incêndio são extintores específicos para tal. E agora inventaram a classe K, né? Que é com relação ao óleo. Incêndio de óleo. Normalmente é utilizado em grandes restaurantes, tal, porque é uma espécie de extintor que você, quando você joga, ele não faz aquela lambança toda. Imagina um restaurante chique aí, você indo lá com pó químico, com qualquer outro tipo de agente extintor. Ele funciona mais ou menos como se fosse um CO2, tá? Então, a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso. Quando vocês estiverem no meio do mato, fazendo a sua fogueira, vocês têm que ficar ligados com relação a isso. A área onde vocês vão fazer a fogueira, ela deve ser limpa. Pelo menos uma certa parte onde vocês vão estar fazendo ali. Vocês vão ter que fazer a recolha daquele material. Ah, mas olha, aqui está cheio de folha. A folha pode ser usada como uma iniciação de fogo. Daqui a pouco a gente vai passar para essa parte aí, tá bom? Vocês podem estar utilizando as folhas, para estar iniciando o fogo. Então vocês vão fazer uma espécie de acero. O que é o acero? Vocês vão fazer uma separação de um material, dando uma área onde não tenha, onde o fogo não possa se propagar. Por quê? Porque não tem nada ali em volta. Então vocês vão fazer uma limpeza ali, tá? Outra coisa que vocês têm que prestar muita atenção é com relação ao combustível aéreo. O que é combustível aéreo? Imagine lá, vocês estão fazendo iniciação do fogo com folha. Folha é uma coisa bastante leve. Quando ela começa a queimar, ela fica muito levinha e tal, pode vir um vento, essa folha ela pode ser carregada pelo vento, ainda com brasa.
e ela vai cair um pouco mais afastada de onde vocês estão, e pode ser que ela comece a iniciar um novo foco de incêndio. Então vocês têm que ficar bastante ligado nisso. Muitas vezes a gente está fazendo fogo também e o material não está com uma certa umidade, né? Um galinho lá está com uma certa umidade, às vezes dá um estouro por causa disso, ele acaba saindo dali e vai cair em outro ponto também, da mesma forma que a folha, né? Como uma espécie de combustível aéreo, causando um novo foco de incêndio. Então a gente achou interessante passar isso para vocês, tá? Inicialmente, antes da gente entrar no próximo item aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, que é o kit que eu tenho, tá? Para fazer fogo, tá bom? Vou pegar o kit aqui para vocês. Isso aqui, pessoal, existem diversos tipos de pólvora, esse daqui é um, tá? Eu levo pólvora. Vocês podem pegar fogos de artifício aí, cuidado na hora de